sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só proveito a doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá, graça e paz. Muito bom mais uma vez estarmos juntos neste ambiente de culto virtual. E hoje nós estaremos dando continuidade na nossa série de mensagens intitulada Oração, uma prática que transforma. Eu gostaria de me convidar a orar comigo e pedir para que o Senhor
Ele nos conduza nesse período de reflexão e que nós, para a honra e para a glória dele, cresçamos um pouco mais na fé. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Graças te damos, Senhor, por nossa vida, por teu amor, por tua misericórdia. Obrigado por nos proporcionar este momento de comungar, este momento de celebrar a ti como igreja, ainda que seja virtualmente. Sustenta as nossas vidas, a nossa fé, sustenta-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Fale conosco para a glória do teu nome, através da tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais um culto de celebração ao Senhor. Esta série tem como objetivo nos conscientizar da importância de orarmos e de expressar a nós, através das Escrituras, o quanto orar muda, transforma quem ora e também as pessoas à sua volta. Por isso, nós já refletimos nosso primeiro encontro sobre orando a Bíblia, à luz de Mateus 6, do 9 ao 15, onde nós entendemos, à luz de Mateus, que as nossas orações, elas devem conter alguns elementos que estão ali em Mateus 6 a 15. Pensamos no nosso último encontro que a oração transforma a nossa cosmovisão, a forma como nós entendemos o mundo, como nós enxergamos Deus, à luz de Abacuque 1, do 1 ao 4, 12 e 13, e depois Abacuque 3, do 1 ao 2 e do 17 ao 19. Hoje, nós vamos pensar sobre a oração transforma a forma, ou a nossa forma como nós nos enxergamos. Para isso, nós vamos refletir em dois textos. O primeiro deles está em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 até o verso 7. O texto diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Até aqui. Davi era rei de Israel. E um dia ele acorda um pouco mais tarde e ele, ao invés de ir para a guerra, como era de costume, ele fica no seu palácio. E quando ele sai para o terraço do palácio, ele vê uma mulher se banhando. Essa mulher, segundo a Bíblia, ela era uma mulher muito bonita. Ela era filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Davi se encanta tanto por ela, essa mulher se chamava Betseba, e ele pede para chamá-la, para trazê-la até ele. E Davi se deita com ela. Então ele a envia para casa. Passando-se um tempo, essa mulher descobre que está grávida. Ela manda um recado para Davi dizendo que ela estava grávida. Davi, para dar um jeito no seu erro, no seu pecado, ele pede para Joabe, o seu general, trazer da guerra o esposo dessa mulher chamado Urias. E quando Urias chega, ele pergunta como estava a guerra,
Urias o informa, e ele diz para Urias: vai para casa descansar. Mas Urias não foi. Urias ficou na porta do palácio. No outro dia, quando Davi acorda, ele fica sabendo que Urias estava ali, e Davi chama a atenção dele dizendo: por que você não foi para casa descansar? Então Urias diz: Senhor, a arca do Senhor e os homens de Israel estão habitando em tendas. Os soldados estão em tendas. Como eu posso ir para casa? Então Davi dá um jantar para ele, dá bebidas para Urias, Davi o embebeda e pede para ele ir para casa. Mas Urias não foi para casa. Pelo contrário, ele foi para um lugar onde era reservado para os soldados. Então Davi resolve tomar uma outra decisão. Ele manda uma mensagem para o seu general chamado Joabe e pede, e aliás ele manda essa carta para Joabe, e quem envia essa carta, quem leva essa carta é Urias. Urias entrega para Joabe, e Joabe lê a carta, e na carta dizia que era para ele colocar Urias na linha de frente da guerra, onde Urias pudesse ser ferido e morto. E assim acontece. O tempo vai passando. Davi acha que resolveu o seu problema. Davi acha que conseguiu esconder o seu pecado. Até Deus enviar o profeta Natã até ele. E o profeta Natã conta essa história que lemos, onde dois homens que moravam na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e muitos bois, enquanto o pobre apenas uma cordeirinha, que a tratava como se fosse um membro da família. Esse homem rico recebeu uma visita e, de forma egoísta, ele decide pegar a única cordeirinha daquele homem pobre e matá-la para oferecer de alimento para a sua visita. Quando Davi ouve isso, ele fica indignado. Davi se inflama. E Davi, neste momento, ele perde a visão e a compreensão sobre quem ele é. Davi, neste momento, ele se volta para o erro do outro e se esquece do erro que ele cometeu. Davi fica inflamado, indignado com o erro do outro. Davi se vê no direito de irar-se em relação ao erro do outro, mas não irou-se com o seu próprio erro. Davi indignou-se com o erro do outro, contado na história pelo profeta Natã, mas não indignou-se com os seus próprios erros. Davi está vivendo como se tudo estivesse bem. O texto diz, no verso 5, que Davi encheu-se de ira contra o homem e disse: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Davi não apenas irou-se com o homem da história, mas Davi também achou-se no direito de decretar sentença àquele homem. Davi chega a dizer: ele tem que morrer. O erro deste homem deve ser pago com a sua própria vida. Mas Davi chega a dizer que o homem que fez aquilo deveria pagar 4 vezes mais o preço daquela cordeirinha. Davi se vê no direito de exercer juízo, punição, condenação sobre o homem da história que o profeta Natã contou. Entretanto, Davi ele não para pensar os erros que ele cometeu. Até o momento em que o profeta Natã, no verso 7, olha para Davi e diz: este homem, ó rei, é o Senhor. É o Senhor. E aí eu gostaria que você agora fosse comigo lá para os Salmos, o Salmo de número 51. Porque nós vamos pensar o quanto em oração Davi expressa as transformações, as mudanças que ele viveu. Salmo 51, o verso 1, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
Davi, ele fala para o profeta Natan, lá em 2 Samuel 12, no verso 5, que o homem da história, o rico, deveria morrer e pagar 4 vezes mais o preço da cordeirinha, porque ele agiu sem misericórdia. Mas agora Davi está orando, e essa oração é depois que o profeta Natan confrontou o pecado dele, o erro dele. Davi olha para Deus agora e diz: tem misericórdia de mim. Davi agora tira o olhar que estava no outro. Davi agora para de olhar para o outro, de ver o outro, e agora ele volta para si mesmo. E quando ele olha para si, Davi percebe que ele precisa da misericórdia de Deus, que ele necessita da bondade do Senhor, que ele necessita da compaixão de Deus. Porque Davi agora compreende que ele não é diferente do homem da história. Pelo contrário, ele tem familiaridade com o homem da história, porque o homem da história não agiu com misericórdia, o homem da história foi egoísta, o homem da história abusou da sua autoridade, e foi o que Davi fez. Davi aproveitou o seu direito como rei, a sua posição de rei, e ao invés de ir para a guerra, que era uma função do rei, ele não foi. Davi aproveitou o fato dele ser rei, para pedir para alguém trazer Betseba até ele. Agora Davi está olhando para si e tendo uma visão correta de quem ele é. Então ele diz para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor. Davi apela para o amor de Deus. Davi está dizendo: Senhor, como o Senhor me ama, tem misericórdia de mim. E ele diz mais: por tua grande compaixão. Davi sabe que ele necessita da misericórdia. Davi sabe que ele necessita do amor de Deus. Davi sabe que ele necessita da compaixão de Deus. Pessoas que têm uma visão correta de si mesma, pessoa que tem uma compreensão clara de quem é, ela sabe que ela necessita da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus. Ela sabe que ela só está em pé porque Deus é gracioso. Ela sabe que se não fosse a bondade de Deus, ela merecia ser fulminada pelo Senhor. Davi agora tem essa compreensão. Ele está orando. E na oração dele ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão. Mas Davi, ele não apenas tem a compreensão de que ele necessita da misericórdia de Deus, mas agora Davi tem a compreensão e ele enxerga o quanto ele é pecador. Acompanhe comigo o final do verso 1 até o verso 5. E depois o verso 9, os versos dizem assim, o final do verso 1, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Olha o verso 9. Para sempre, ou melhor, perdão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi ficou irado com a história que o profeta Natan contou. Davi ficou inflamado. Mas Davi não se inflamou quando ele deitou-se com Betseba. Davi ele não se irou em saber que mandou matar o marido dela, Urias. Davi não irou-se quando ele deixou de ir para a guerra. Pelo contrário, ele estava de boa no seu palácio, passeando por ele. Mas agora Davi, ele volta o olho para si mesmo e ele enxerga o quanto ele é pecador, o quanto ele é miserável, ao ponto dele dizer para Deus: apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões.
E transgressões aqui no texto é rebeldia, é rebelião. É o ato que você comete que é pecado de forma consciente. Davi sabia o que ele estava fazendo. Davi sabia que ele estava adulterando. Davi sabia que ele estava cobiçando. Davi sabia que ele estava assassinando. Davi sabia. Então ele olha para Deus agora e diz: Senhor, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. A palavra culpa aqui traz a ideia de iniquidade, depravação. Purifica-me do meu pecado. Pecado, errar o alvo. O alvo de Davi era de não ter cobiçado Betseba. O alvo de Davi era de não ter adulterado. O alvo de Davi era de não ter assassinado Urias. Mas ele errou o alvo. Ele cobiçou Betseba. Davi adulterou. Davi assassinou. Ele errou o alvo. Ele diz no verso 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Agora Davi sabe que ele é pecador. Por ser pecador, ele não tem direito de sentenciar as pessoas, punir as pessoas, como ele queria fazer com o homem rico da história que o profeta Natan contou. Não. Agora ele reconhece que ele é pecador, que ele é miserável. Ele fala: o meu pecado sempre me persegue. E no verso 4 ele olha para Deus e diz: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Davi está dizendo: Senhor, eu pequei contra ti. Por que Davi faz isso? Porque todo ato pecaminoso, ainda que atinja uma pessoa, é contra Deus também. Por mais que Davi cobiçou Betseba, ele não pecou só contra Betseba, mas ele pecou contra Deus também. Porque é na lei de Deus que estava claro, explícito, que ele não deveria adulterar, que ele não deveria cobiçar, que ele não deveria matar. Davi pecou contra Deus e ele reconhece isso. Ele reconhece o seu pecado. Ele chega a dizer no verso 6, e ele reconhece a sua natureza, porque ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Davi está dizendo: o pecado está em mim. Eu sou pecador. A minha natureza é caída. A minha natureza é falha. É falha. Portanto, nós precisamos voltar os nossos olhares para nós mesmos e reconhecer quem somos. Porque às vezes nós agimos como Davi, nós queremos sentenciar a pessoa, nós queremos punir a pessoa que errou, nós queremos que ela pague pelo erro dela. E eu não estou dizendo que os nossos atos pecaminosos não devem trazer consequências e que nós não devemos assumi-las. Sim, devemos. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos nos inflamar com o erro do outro e sermos passivos com os nossos. Não podemos olhar para o outro como se o erro dele fosse muito maior do que o erro que nós cometemos. Davi é pecador. Às vezes nós olhamos para o outro e enxergamos que ele é pecador, mas eu não me enxergo como pecador. Às vezes o outro é falho, o outro é um miserável, mas eu não me vejo como falho e miserável. Eu me vejo como perfeito, como alguém que está que é melhor do que o outro, que está numa condição melhor do que o outro. Davi agora ele compreende, ele não tem o direito de dizer: este homem que fez tal situação, tal ação, deve pagar com a vida, deve pagar 4 vezes mais o preço do animal. Não, agora Davi, na oração dele, ele está dizendo: Senhor, eu sei que sou pecador, eu sou miserável. No verso 9 ele chega a falar para Deus: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo assim: não olha para mim não, porque eu sou pecador. Esconde o rosto de mim, Senhor, porque eu sou miserável, eu sou iníquo. Ele chega a dizer o seguinte: apaga as minhas iniquidades. Davi reconhece a sua natureza caída, e ele não apenas reconhece a sua natureza, mas ele reconhece que ele comete pecados, que ele tem atitudes e ações pecaminosas. A pergunta é: será que você e eu reconhecemos? Será que ao orarmos nós reconhecemos que somos pecadores, somos transformados porque reconhecemos que somos falhos, miseráveis, pobres, nus diante de Deus?
Terceiro, Davi, ele enxerga a necessidade de mudança. Olha o verso 6 e 7, depois o verso 10. Dizem assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. E o verso 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi olha para si, ele está orando, e a oração está impactando a vida dele de tal forma, que Davi agora olha para Deus e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor deseja a verdade, eu sei que o Senhor quer que nós, ou seja, que eu viva a verdade. Ele diz assim: no meu coração me ensinas a sabedoria, ou seja, o Senhor me ensina como eu devo viver. E aí no verso 7 ele diz: purifica-me como o isopo. O isopo era uma planta que era utilizada para os rituais cerimoniais de purificação, algo que Davi sabia, conhecia muito bem. E aí Davi está dizendo o seguinte: Senhor, me purifica, assim como nós praticamos os atos religiosos, os ritos religiosos para a purificação. Senhor, me purifica. Ele diz mais: lava-me, e mais branco do que a neve serei. Lava-me, ó Deus, limpa-me, Senhor. E no verso 10 ele olha para Deus e diz assim: cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, Senhor, produz em mim vida, mas uma vida de retidão, uma vida de integridade, uma vida estável diante de Ti. A pergunta é: se eu tenho uma compreensão clara de quem eu sou, eu não tenho motivos para esperar que o outro mude. Porque o grande questionamento nosso é: o outro sempre está errado, o outro sempre é falho, o outro sempre tem que mudar, o outro sempre tem que fazer diferente, enquanto eu, como indivíduo, como pessoa, insisto no erro, insisto no pecado. E aí eu olho para o outro com dureza, eu olho para o outro com intolerância, eu olho para o outro com raiva, com ira, eu me inflamo diante dos erros do outro, mas sou conivente, sou passivo diante dos meus. Eu não aceito que o outro erre, mas eu concordo com os meus erros. Enquanto Davi estava preso no seu mundo, ele olhava para o outro e condenava o outro. Mas quando ele se deparou com a sua real condição, agora ele olha para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora ele olha para Deus e diz assim: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. Agora ele olha para Deus falando: Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso viver de uma forma diferente, eu preciso de purificação, eu preciso de limpeza, Senhor, eu preciso de perdão, Senhor. A oração transforma porque ela me leva para Deus. E quando eu me achego até o Senhor, eu me deparo com a santidade dEle, e a santidade dEle revela o quanto eu sou sujo. Que se não fosse o Filho dEle, Jesus Cristo, eu nem poderia estar ali. Quando eu oro, eu me deparo com a retidão de Deus, com a santidade de Deus, e eu me vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou miserável, e o que me possibilita estar ali diante dEle é o Filho dEle, Jesus Cristo. Por isso eu queria fazer uma pergunta a você: como você se vê? Como é que você se enxerga? Será que você é o tipo de pessoa que olha para o outro e diz: tem que pagar, está na condição que está porque merece? Será que você faz isso? Só que quando você olha para os teus erros, você também tem coragem de dizer para si mesmo: estou na condição que estou porque mereço, tenho que pagar pelos meus erros. Será que quando eu exijo misericórdia para comigo, eu também exerço misericórdia para com o outro? Será que eu trato os meus erros, as minhas falhas, com a mesma dureza que eu trato o erro dos outros? Às vezes, quando alguém fica lhe devendo, você diz assim: mas tem que pagar, já se viu, fez um compromisso comigo e não paga.
Mas será que você é duro consigo mesmo quando você não paga alguém? Será que quando alguém mente para você, falta com a verdade com você, e você fica inflamado, você fica indignado, será que você fica também quando você falta com a verdade com alguém? Será que quando alguém te fecha no trânsito e você fica indignado, você diz, onde já se viu, que motorista é esse? Será que quando você comete erros no trânsito, você também fica indignado consigo mesmo? Será que você estaciona o teu carro, olha no teu espelho e diz, você errou, você falhou? Ou será que você continua tranquilamente seguindo pelo teu caminho? Será que quando o teu irmão erra e você é duro com ele, você é inflexível com ele, será que quando você erra, você age da mesma forma? Porque se eu não tenho uma compreensão de quem eu sou, do quanto eu sou pecador, do quanto eu sou miserável, do quanto eu careço de Deus, do quanto eu necessito da compaixão de Deus, do quanto eu necessito da misericórdia de Deus, eu sempre vou olhar para o outro e vou exigir do outro, e vou condenar o outro, vou punir o outro. Mas quando eu me olhar no espelho, eu vou aceitar passivamente os meus erros. Por isso eu queria deixar para nós 2 desafios. O primeiro deles é, qual é a visão que você tem de si mesmo? Como você lida com os teus pecados? Qual é a visão que você tem de si mesmo? E como você lida com os teus pecados? Quantos pais, mães são duros com os erros dos filhos, mas são passivos com os seus? Quantos cônjuges são intolerantes, duros com o erro do outro, mas são passivos com os seus? Quantos funcionários são intolerantes e ficam com raiva com os erros administrativos da empresa, mas são coniventes, intolerantes e passivos com os seus? Quantos funcionários? Quantos membros são intolerantes, ficam inflamados com os erros uns dos outros, mas são coniventes e passivos com os seus? Então a pergunta é, qual é a visão que você tem de si mesmo? Como você lida com os teus pecados? Segundo desafio, reconheça a sua natureza caída. Reconheça a sua natureza caída, reconheça que você é pecador, reconheça que você é falho, que você é miserável. Reconheça que dentro dessa perspectiva de que você é pecador, você necessita tão somente de Deus. Então reconheça que você é falho. Reconheça que você precisa de Deus. E haja com o outro com mais misericórdia, com mais compaixão. Porque você é falho. Eu sou falho. É aquele ditado que quando você aponta um dedo para o outro, tem mais 3 apontando para você. Então lembre-se disso, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós exigimos do outro, nós colocamos expectativas pesadas sobre o outro, mas nós não as queremos sobre nós. Não as queremos sobre nós. Estamos aí vivendo um período de pandemia, onde as pessoas estão cobrando dos governantes. A pergunta é, será que você se cobra como você cobra deles? Será que nós exigimos do outro como exigimos de nós mesmos? Ou será que o meu olhar é só para o outro? Diante disso, eu queria orar com você e pedir para que o Senhor, Ele nos conscientize do quanto somos pobres, do quanto somos miseráveis, do quanto necessitamos dEle. E se não for a Ele, coitado de nós. Oremos. Pai bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos juntos. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Agradecemos a Deus porque a Tua palavra fala conosco, ela é poderosa. E neste momento de oração, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor traga a nós a compreensão de quem somos, do quanto necessitamos da Tua misericórdia, do quanto necessitamos da Tua bondade, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua compaixão, do quanto, ó Pai, necessitamos da Tua graça. Nos ajude, ó Deus, a termos um olhar mais bíblico para conosco,
um olhar bíblico que revela quem somos, um olhar bíblico que diz que somos pecadores, miseráveis, que somos pequenos, que somos falhos, um olhar bíblico que nos diz que somos caídos, porque perdemos o nosso estado original de perfeição, logo somos pecadores. Não há em nós essa bondade que às vezes exigimos no outro, não há em nós essa perfeição que às vezes exigimos no outro, não há em nós as qualificações que muitas vezes exigimos que o outro tem. Por isso, Pai, nos dê a compreensão de que somos pecadores, somos falhos, mas que diante desta real constatação de que necessitamos da Tua misericórdia, que somos pecadores, nos ajude, ó Pai, a mudar. Que as nossas orações sejam momentos de transformações, que ao nos depararmos contigo em oração, que Teu Espírito Santo trate a nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos renove, que Teu Espírito Santo nos purifique, que Teu Espírito Santo nos leve a vivermos de acordo com a Tua vontade, com um padrão estabelecido pelo Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pois orar transforma a forma como nós nos enxergamos, orar transforma a forma como nós nos relacionamos, orar transforma a forma como nós nos vemos, ó Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa refletir neste sermão, que através da oração você possa, assim como eu, nós sejamos transformados, a nossa visão, a forma como nós nos enxergamos. Queria lhe pedir desde já para que você compartilhe esta reflexão, você se inscreva no nosso canal, curta os nossos conteúdos, mas que acima de tudo, que você sempre analise e avalie aquilo que estamos falando, se condiz com o texto bíblico. Que Deus lhe abençoe. Amém.